Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos, o Salmo 78, e o título é Sem Memória Não Há Fidelidade. Eu não vou ler o salmo aqui, ele é bem grande, mas eu recomendo muito que você leia. Para resumir, aqui conta sobre a história de Israel, tudo que Israel viveu com Deus, desde do plano que Deus tinha para o povo escolhido, de como ele fez para tirar o povo do Egito, da escravidão, todas as pragas do Egito, de todos os milagres, de todas as maravilhas que Deus atuou na vida de Israel. Conta detalhadamente várias coisas no deserto, quando eles estavam com sede, Deus deu água, quando eles estavam com fome e Deus deu comida, sobre como Deus caminhava com eles, estava no meio deles, entregou nações nas mãos deles, guerreou batalhas por eles. E eles ainda afrontavam muito Deus, eles eram muito incrédulos, tinham a mente muito endurecida, o coração muito endurecido, e Deus ainda se mantinha fiel. Deus ainda era compassivo, era paciente, perdoava, e eles continuavam pecando, reclamando, adoravam ídolos, e Deus era justo, ensinava duramente, mas eles continuavam com o coração endurecido, continuavam duvidando, apesar de estarem vivendo debaixo da provisão de Deus. Deus ensinava, tratava o coração deles, Deus era justo, porém ele reprimia por diversas vezes a sua ira, lembrava que eles eram somente pessoas, somente carne, frágeis, né? Que qualquer despertar do furor de Deus, eles poderiam se ir para nunca mais voltar, como algumas vezes aconteceu através da justiça de Deus. Porém, aqui fala também sobre quando Deus expulsou nações, designou a herança para eles, colocou eles na terra prometida, que emanava leite e mel, e ainda eles afrontavam o Deus Altíssimo, enciumavam Deus com outros ídolos, eles se desviaram, até que Deus se enfureceu e rejeitou Israel. Aí começa a remeter a história do exílio, onde eles foram feitos reféns, eles foram entregues à mão do opressor, o Senhor os rejeitou, o Senhor se enfureceu e fechou os seus olhos para Israel. Eles sofreram duramente durante esse período, né? Decorrente de todos os seus erros, todos os seus pecados, endurecimento e incredulidade contra Deus. E até o momento em que no versículo 65, e o Senhor acordou como alguém que dormia. Então, apesar de todas essas infidelidades de Israel, Deus não virou a face completamente para eles. Deus ainda resgatou o seu povo, feriu os opressores e escolheu Davi como seu servo, treinou ele para que ele pudesse ser o sucessor para dar continuidade nos planos de Deus, né? E aqui Deus fala sobre a importância de nós lembrarmos de tudo, de nós termos memória sobre todas as coisas, tanto que a gente fez de errado, como de tudo o que Deus nos tirou e nos salvou, porque isso que cria fidelidade. Quando a gente se esquece da situação, a gente se esquece do lugar que a gente estava, é onde a gente cai na infidelidade com Deus. Então, quando a gente está frequentemente trazendo à memória tudo o que Deus fez conosco, de tudo o que Deus nos livrou, Deus nos ofertou também de todos os ensinamentos com o Senhor, é aí que traz a fidelidade. Então, tanto no livro de Deuteronômio, que eu tô lendo, que Deus frisa muito isso, e até nessa leitura fala especificamente sobre isso. Traga sempre a memória. E eu vou até aqui deixar uma dica para você. Eu tenho um caderno aqui em casa onde eu anoto todas as coisas que eu vivo com Deus, pensamentos, as coisas que Ele me traz à mente, como qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que eu tô sentindo, o que eu sinto que Deus falou comigo, a direção que Ele me deu, enfim, para realmente não esquecer. E vira e mexe, eu vou, passo o olho aqui, ou eu leio, ou paro especificamente, leio alguma situação, e isso é muito importante.
Deus recomenda que nós façamos mesmo, para que nós nos mantenhamos fiéis a Ele, fiéis a quem Ele é, a todo o poder que Ele tem sobre a nossa vida, a todo o direcionamento, a atuação viva e direta que Ele faz nas nossas vidas, para que a gente se lembre. Porque vez ou outra, eu não sei se acontece aí com você, mas às vezes acontece comigo. A situação é tão óbvia que veio de Deus, que foi uma coisa justamente que eu vivi com Deus, que não foi que ninguém me direcionou, ninguém me falou, foi de fato uma coisa que eu vivi, mas vez ou outra eu me pego pensando, será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não fantasiei? Será? Aí eu volto aqui na onde eu escrevi, na onde eu detalhei tudo, na onde eu começo a lembrar coisas que se fala, não tem como, impossível não ser Deus, impossível. Então isso é importante para que a gente se lembre, para que a gente não saia do caminho dele, que nós sejamos sempre resgatados para o que ele tem para fazer na hora do desânimo, na hora que a gente está assim com o coração quebrado, que a gente não sabe mais o que fazer. Volta aqui em todas as coisas que Deus fez até agora. É um renovo, sabe? Um suspiro a mais que você tem para você poder continuar o seu processo, que a gente sabe que não é fácil, muitas vezes demora, mas que é extremamente necessário. E Deus sabe isso melhor do que nós. Por isso que Ele nos coloca neste lugar, tá? Espero que, se você não tem essa prática, que você comece a iniciar essa prática de escrever, de colocar tudo em um caderno, todas essas situações que você viveu e está vivendo com Deus, que isso fique registrado e não confie na sua memória, porque a nossa memória é falha, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e nos vemos no próximo.